Bom dia, paz seja contigo. Que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua casa e sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe ao entrar, ao sair, ao sentar, ao levantar. Deus é bom, Deus é fiel. Para Ele toda honra, toda glória, louvor e adoração. Porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A palavra diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deus é bom, querido, Deus é fiel e Ele pode mudar a tua vida, desde que você se posicione diante dEle e busque a sua face, e obedeça as suas palavras e ande nos seus princípios. O Senhor é fiel para cumprir todas as promessas. Deus pode transformar a adversidade em bênção, morte em vida. Ele pode restaurar, renovar e ressuscitar todos os teus sonhos. Confie no Senhor, decrete a sua palavra e creia que Ele é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Antes de passar para o vídeo, eu vou pedir, deixe seu like, compartilhe essa mensagem. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. A sua inscrição vai nos ajudar a ter visibilidade. Clique, dê o seu like. Ele é muito importante para nós, porque ele vai nos ajudar a levar e a propagar o evangelho da salvação. Amém? A palavra do Senhor diz: ide por todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Esse é o nosso intuito, fazer com que essa palavra viva chegue aos ouvidos e ao coração de todos aqueles que estão necessitados de conhecer o Salvador, o Senhor, o Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Senhor nosso, Senhor seus, e que Ele possa fazer transformação na sua vida, no seu caráter e na sua mente. Porque Ele é fiel, querido. E Ele é poderoso para fazer na nossa vida muito mais, além do que pedimos e pensamos. Confie no Senhor, decreto a sua palavra, creia que Ele é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. Amém? Jesus te ama. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor? A palavra do Senhor hoje ela se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 20 a seguir, que diz assim: então eu vos disse, chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis aqui, o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós chegastes a mim e dissestes: mandemos homens diante de nós, para que nos espie a terra e de volta nos ensine o caminho pelo qual devemos subir, e as cidades a que devemos ir. E isto me pareceu bem, de modo que de vós tomei 12 homens, da tribo cada homem. E foram-se e subiram a montanha e chegaram até o vale de Escol e o espiaram. Tomaram do fruto da terra nas suas mãos e nolo trouxeram. E nos informamos, dizendo: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandato do Senhor vosso Deus. Murmuraste nas vossas tendas e dissestes: portanto, o Senhor nos odeia e nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior, mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes, fortificadas até os céus, e também vimos ali os filhos dos gigantes. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem o temais. O Senhor vosso Deus é quem vai adiante de vós. Ele pelejará por vós, conforme a tudo o que fez convosco, diante de vossos olhos no Egito. Como também no deserto, aonde vistes que o Senhor vosso Deus nele nos levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho que andastes, até chegar a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Isso aqui é o relato de Moisés do que aconteceu quando o povo que deveria adentrar a terra prometida chegou diante dela, mas se acovardou. E o pior, acabaram tomando decisões que teve uma proporção catastrófica. Por quê? Porque o pecado, querido, ele é injusto.
E muitas das vezes nós ficamos sofrendo por aquilo que semeamos lá atrás e hoje nós não entendemos porque passamos algumas adversidades, algumas situações e nos consideramos às vezes bonzinhos demais, mas nos esquecemos que pela caminhada da vida o Senhor esteve conosco, o Senhor está conosco e é Ele que nos guia e Ele nos esquadrinha. Às vezes nós vestimos uma capa, uma máscara de santidade que não temos e precisamos ser sacudidos pela verdade que cura, pela verdade que liberta, pela verdade que transforma. Este povo, ele era um povo de coração rebelde. E o interessante é que quando Deus mandava ir, eles não queriam ir. Quando Deus falava para não ir, eles tomavam posicionamento de ir, dizendo que se Deus mandou, ele estava indo. Porém, em tempos diferenciados. Porque no momento em que era para fazer, o seu coração endurecia. No momento em que era para obedecer e sair dali e ir na direção daquilo que Deus já estava colocando nas mãos, aí sim, eles queriam fazer, dizendo que estavam fazendo no nome do Senhor. Queridos, Deus tem tempo para tudo sobre a face da terra. E muitas das vezes nós estamos perdendo tempo querendo fazer as coisas ao nosso jeito, da nossa maneira. O povo chegou diante da terra prometida e ao invés de buscar a direção de Deus, para onde ir, como ir, porque até aquele ponto, querido, a nuvem ainda estava sobre o povo. A nuvem que clareava de noite, esquentava do frio e durante o dia era sombra e direção para o povo continuar a caminhar. E muitas das vezes, querido, nós estamos assim. Nós somos guiados, Deus está nos guardando, Deus está nos protegendo, mas nós queremos fazer as coisas de acordo com aquilo que está no nosso coração. E todo o povo que havia sido levantado para ajudar, agora faz algo que vai atrapalhar, vai impedir que aquela geração adentrasse a terra prometida, porque o coração era rebelde, porque a mente era endurecida, cauterizada, porque o povo tinha uma mentalidade ruim, eles não aceitavam ser subordinados, ser submissos ao comando de Moisés e tampouco ao de Deus. Então muitas das vezes eles aproveitavam a ocasião para se rebelar e fazer as coisas do seu jeito, como foi nesse dia, diante daquilo que Deus havia falado, diante da promessa sendo cumprida, ao invés de tomar posse da vitória, ao invés de receber a graça, receber a bênção, continuar na obediência, seguindo a nuvem que estava sobre a vida deles, que ainda não havia se retirado, eles sentam com Moisés, dá ali a sua opinião, Moisés acha que aquele negócio é bom e vai envia os espias sem consultar a Deus. Deus não foi consultado para que os espias fossem, mas Deus mostrou os espias o melhor da terra. Só que o olhar humano ele é diferente do de Deus. O olhar humano ele vê o natural. Deus é sobrenatural. E os homens que estavam espiando a terra, ali tiveram seu coração temoroso, porque eles viram que tipo de gente, calcularam qual tipo de batalha, como seria a luta entre eles e os gigantes, e se esqueceu que quem estava diante deles era o Senhor, era o leão da tribo de Judá, era o Todo-Poderoso. Se esqueceram dos milagres, prodígios, maravilhas que eles passaram no Egito, que eles passaram para atravessar o Mar Vermelho e que eles passaram no deserto. E mesmo assim, vivenciaram todos esses milagres, mas não confiaram na palavra do Senhor. Eles confiaram no intuito, no desejo do seu coração. Porque ali Deus se ira e Deus dá uma sentença e manda que voltem para casa. Que voltem para o deserto. Porque ele ainda ia lapidar e ele ia transformar a nova geração numa geração forte, numa geração que vai servi-lo agora com interesse de coração, que vai ser diferente daquela geração que estava se rebelando contra a vida dele. E mesmo assim, o povo se levanta e se rebela. E aonde Deus diz para não ir, agora ele se posiciona querendo ir, querendo fazer, achando que Deus está com eles e Deus avisou que não estaria com eles. E houve ali consequências, porque o povo deixou de ouvir a palavra, deixou de estar na direção do Senhor para fazer aquilo que eles entendiam ser certo, que eles entendiam ser verdade, e isso trouxe uma consequência seríssima, porque durante 40 anos tiveram que caminhar no deserto. E nesses 40 anos, todos aqueles que se rebelaram, todos aqueles que eram mais velhos, pereceram e caíram no deserto.
Vidas foram ceifadas por conta de pecado. Vidas foram ceifadas por causa do tempo. E os filhos que foram gerados no deserto, os filhos que saíram de dentro do Egito, mas que ainda não conheciam nem o bem e nem o mal, que foram educados, que foram criados por seus pais em meio ao deserto, esses sim, junto com Caleb e junto com Josué, entraram na terra prometida. O tempo ainda conta. O tempo de obedecer à voz do Senhor é hoje. Se Deus está dizendo no teu coração para que você faça a sua vontade, sirva o seu propósito, ande nos seus caminhos, faça, querido. Se hoje é tempo de se aquietar e confiar na promessa e na palavra do Senhor, aquieta-te. Fique tranquilo. E quem prometeu, ele é fiel para cumprir. Talvez o Senhor está dizendo para você que a batalha não é sua, que quem vai ter que pelejar é Ele. Então não ponha a tua mão. Não tente vencer pela força do teu braço. Creia que o Senhor é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. Que Deus te guarda, que Deus cuida, que Deus está contigo em todo o tempo. Há uma palavra do Senhor que diz que se a sentinela não guardar, se Deus não guardar, em vão trabalha a sentinela. Se Deus não guardar, em vão trabalha a sentinela. Querido, se a mão de Deus não estiver no negócio, pode ter todo aquisitivo financeiro, pode ter toda a estratégia de guerra. Se Deus não for contigo, nada vai acontecer, porque Ele não vai permitir que você faça aquilo que Ele está determinando que não é para ser feito. Mas quando Deus é contigo, você pode até não ter um exército ibérico, um status, você pode até não ter financeiramente a condição. Deus entra na batalha e você vence a guerra, porque o Senhor é fiel, Deus, e Ele cumpre a sua promessa. Ele é santo e Ele é poderoso, querido. A nossa confiança ela não tem que estar em homens, a nossa confiança não tem que estar em coisas naturais, a nossa confiança tem que estar na palavra do Senhor. Nós temos que estar atentos à voz e ao comando daquele que vive e daquele que reina. Que o teu coração no dia de hoje seja sensível à voz do Espírito Santo. Obedeça, creia que Deus é fiel, creia que quem prometeu vai cumprir. O homem pode dizer não tem mais jeito, o médico pode dizer para você não tem mais esperança, a circunstância, a situação pode dizer para você acabou. Mas se Deus é contigo, querido, a última palavra é do Senhor. Creia que Deus é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos e pensamos. E confie na promessa do Senhor. Seja obediente à sua voz, ande nos seus princípios e busque a sua face. Que Deus vai mudar a situação para a glória e honra do nome dele. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para a tua vida. Que você possa ouvi-la, entendê-la, compreendê-la e obedecê-la. Esse é o desejo e o intento do meu coração. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja e que todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor possa te mostrar que o Senhor é poderoso para fazer na sua vida. Amém? Jesus te ama e quer te salvar. Entregue a sua vida, entregue seus caminhos na mão dele. Confesse como seu único e suficiente Salvador e creia que ele é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. Fica na graça, fica na paz e não se esqueça, Jesus te ama.